Oi, gente! Eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre a reforma que eu fiz no carrinho da Rebeca e tudo que aconteceu durante esse processo da reforma desse carrinho. Vocês não têm noção dos perrengues que eu passei por causa disso. Vou contar pra vocês. Assiste a vinheta aí e acompanhe o vídeo que vai dar certo. A Rebeca ganhou um carrinho muito legal, lindo carrinho. A gente ganhou da minha cunhada, usou com o menino dela, guardou esse carrinho. E aí, quando ela ficou sabendo que eu tava grávida, a primeira coisa, né, pode vir buscar. E a gente foi lá e pegou e tal, e chegamos em casa e o carrinho era super top, encaixava perfeitamente com o bebê conforto que a gente tinha, mas ele era claro, ele tinha uma cor clara. E eu gosto de carrinho com um tom escuro. Então eu decidi fazer uma reforma nele. Comecei pela parte, tirei toda a parte de tecido dele, desmontei toda aquela parte ali, cinto de segurança, enfim. A primeira coisa que eu fiz foi lavar. Lavei e tal, deixei, sequei, amaciante, tudo lindo, cheiroso. Peguei a parte do carrinho, que era a armação dele, e fui lixar. Então eu e meu marido lixamos toda aquela parte que era de plástico do carrinho, que é onde a gente segura, onde a gente bota o pé para embalar, sabe? Vai ficando arranhado, enfim. Lixamos toda essa parte com uma lixa bem fininha. Ficou lindo, lisinho, como novo o plástico. E aí a gente comprou uma tinta spray multiuso, só que ela é incolor, é só um verniz pra gente ter aquele brilho do carrinho novo, porque a gente acabou de lixar, então a gente tinha tirado todo o brilho dele, apesar de ter deixado ele lisinho, e funciona, gente, fica tão lindo, o carrinho fica como novo, sai todos os arranhões, fica perfeito. Aí meu marido, então, passou o spray incolor, esse verniz, e ficou brilhoso novamente o plástico, só que agora lisinho, porque a gente tinha lixado. Perfeito, então a armação do carrinho estava tudo correto, só faltava a parte do tecido do forro, né? Eu queria ele preto. Primeira coisa que eu fiz foi fazer pesquisa na internet, YouTube. Descobri então que eu podia fazer esse tingimento porque é um tecido sintético, aquele tecido da capa do carrinho. Decidi que eu poderia fazer esse tingimento com tinta para tingir coisas sintéticas. Então, Syntex Core, o nome da tinta, uma coisa assim, um potinho com pó. Fui pro site, comprei pela internet porque não achei na minha cidade. Era baratinho, era 4 e pouco um potinho daquele, dessa tinta em pó, Syntex Core, da Guarani. É muito usado para ateliê, para pintar pérolas, enfim. Comprei uns 10 potinhos daquele. Chegou em casa a tinta, eu tava com aquele forro daquele carrinho que é um volumão, apesar de ser bem leve, é um volumão. Eu não tinha onde fazer esse tingimento, porque precisava de uma panela ou alguma coisa bem grande para conseguir utilizar. Fui até a casa do meu pai, busquei uma panela grande que eles têm para fazer comida talhada, aquela coisa nada toda. Busquei essa panela, trouxe para casa, botei tudo ali dentro, com um pouquinho de água. E fervi. Tem vídeo aqui, vou mostrar pra vocês esse vídeo dessa tentativa de tingimento daquele tecido, tá? Ficou meia hora ali, eu mexendo, um cheirão pela casa, tá? E eu, nossa, a tinta tá preta, porque você olha assim, né? Tá tudo tingido dentro daquela panela, fervendo, nossa, vai ficar top. Tirei dali, botei no varal pra estender. Quando secou, gente do céu, ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. Tudo manchado. Ficou horrível. Eu não sei se eu não sabia a medida certa de água, a quantidade certa de pó, porque tem alguns vídeos aqui no YouTube que isso aí funcionou, tá? Acho que foi eu que não soube fazer, mas eu fiquei tão decepcionada. Falei, desisto disso aqui, não vou comprar mais essa tinta, não vou fazer mais isso aqui porque não tá funcionando. Vou tentar outra coisa. Aí me falaram então, e assistindo mais vídeos pelo YouTube, que eu podia usar aquela tinta Acrylex, tinta de tecido, que aquela tinta funcionaria.
fui eu para uma loja de artesanato, comprei vários tubinhos daquilo, que também é baratinho, uns 4, 5 reais cada tubinho daquele. Mas enfim, eu queria que desse certo. Cheguei em casa, abri, aquela tinta é grossa, bem grossa. Ah, vou dar uma diluída nisso aqui. Botei no borrifador, botei um pouquinho de água, pendurei o forro todo no varal, peguei o borrifador e fui borrifando aquela tinta acrylex, tinta de tecido, na minha capa do carrinho. Vocês estão vendo o vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês esses vídeos. Gente do céu! Quando eu fui vendo aquilo, apesar do trabalhão que deu, eu fui ficando muito feliz, porque estava molhado e foi ficando preto e eu fui ficando feliz da vida que era aquilo que eu queria. Deu certo, gente. Não deu certo. A hora que secou, ficou do mesmo jeito quando eu fervi na panela. Horrível, tudo manchado. Não tinha o que fazer. Eu fiquei pensando, pronto, agora não tem mais o que fazer com isso aqui. Ah, desiste que se você não consegue resolver essas coisas, né? Por favor, vai procurar ajuda de profissionais. Então, eu decidi fazer isso, para não perder aquela capa de carrinho. Comecei a ligar para essas... geralmente é em lavanderias que fazem esses tingimentos profissionais de roupas, de tecidos, enfim. Comecei a ligar aqui na minha cidade, não tem nem pensar. Comecei a ligar para cidades próximas, vizinhas. E todos os lugares que eu liguei, eles me disseram, a gente não vai se responsabilizar por esse tingimento, porque isso é um tecido sintético, a gente usa temperaturas acima de 150 graus para fazer tingimento. E se a gente pegar esse tecido sintético e colocar numa temperatura acima de 150 graus, é muito provável que esse tecido vá derreter em algum lugarzinho, ou vá puir, ou vá estragar, e a gente vai ter que acabar arcando com o teu prejuízo. Então a gente não vai fazer esse tingimento. Eu fiquei tão decepcionada e pensei, claro, lá no fundo eu pensei, meu Deus, eu já podia ter queimado tudo isso aqui no primeiro momento que eu fervi na panela. Mas enfim, não estragou nada, só ficou manchado. O que eu ia fazer com aquilo? Eu falei, tá, desisto então, não dá pra tingir, porque se eu não conseguir nem fervendo com tinta sintética, nem com tinta de tecido, não deu certo. E também as lojas e lavanderias não conseguem fazer esse tingimento profissional, desisto disso aqui. Vou procurar uma costureira, vou procurar alguém que faça então essa capa pra mim, porque do jeito que tava, toda manchada do jeito que eu deixei, porque eu não peguei assim, eu deixei assim. Do jeito que ela tava, eu não tinha condições de usar. Fui procurar costureira na minha cidade. Nenhuma costureira queria pegar o serviço porque é muito trabalhoso, porque é um tecido mais duro, assim, aqueles tecidos das capas de carrinho. Tem que ser uma máquina de costura apropriada, não é qualquer máquina que vai costurar aquilo ali. Enfim, me ferrei. Pensei, agora deu. Vou ter que, sei lá, descartar isso aqui e comprar toda uma capa de carrinho novo, ou talvez até um carrinho novo. Enfim, pesquisando na internet, muito metida que eu sou, eu descobri um ateliê em Curitiba que faria toda essa capa de carrinho. Gente, o trabalho deles é maravilhoso pelas fotos. Eu gostei muito do que ela fazia, o tecido igual, ela faz com tecidos estampados do jeito que você quer, mas eu não queria, eu queria todo preto. E perguntei o preço pra ela, me saiu o preço de um carrinho pra ela fazer toda essa capa nova pro carrinho da Rebeca. Falei, tá, não tem outra opção, vai ter que ser isso aí mesmo, né? E deixei, fiquei com isso na cabeça, fiquei uns 15, 20 dias. Dali a pouco, eu pensei, calma, eu vou tentar de novo mais alguma coisa só para desencargo de consciência. Aí eu resolvi comprar a tinta acrylex de novo, aquela tinta de tecido, e não diluir na água. Porque da outra vez eu tinha pego, diluído na água e borrifado. Então eu pensei, eu vou pegar isso aqui e não vou diluir. Vou pintar com um pincel do jeito que tá aqui, com toda a paciência do planeta que eu não tenho. E vamos ver o que vai dar.
Foi o que eu fiz, fui lá e comprei uns 10 potinhos daquele de tinta acrylex. Estiquei aquele negócio em cima da mesa todo manchado e comecei a pintar. Só que a tinta realmente ela é muito grossa. Então quando abaixava, eu dava umas 3, 4 pinceladinhas e quando abaixava um pouquinho do potinho eu ia lá e colocava umas gotinhas de água. Só para conseguir mexer e diluir um pouquinho melhor para pintar. E pintei tudo com um pincel. Parte da frente, esperava secar um pedaço. Botava, esperava secar. Voltava, virava, fazia o outro lado, esperava secar. E depois voltava. E, enfim, gente, deu um trabalhão, tá? Foi uma semana de trabalho para conseguir fazer tudo aquilo. Pinta de um lado, pinta do outro, espera secar. Você não tem como mexer, aquilo tá tudo sujo, mancha a sua roupa. Eu manchei as 2 camisetas durante essa semana, porque querendo ou não dar uma encostada. Não dá pra deixar secar no sol, tem que secar na sombra. É uma função. Mas deu super certo. Foi o que funcionou. O carrinho ficou perfeito, do jeito que eu queria. E eu não precisei gastar toda aquela fortuna encomendando uma nova capa de carrinho lá do ateliê de Curitiba. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês... É claro que eu vou botar as fotos aqui agora do carrinho pronto pra vocês darem uma olhadinha como é que ficou. Ficou lindo, a gente, né, como eu falei no começo do vídeo, a gente lixou, tirou todas as imperfeições do plástico dele. A gente passou verniz, ficou brilhoso toda a parte da armação. O forro ficou preto, preto, preto. Depois que secou, eu lavei novamente, passei no amaciante. Estiquei daí então ele no carrinho e aonde ainda tinha ficado alguma marquinha, alguma manchinha, eu só fui lá com o pincelzinho e dei um retoque. Ficou lindo, perfeito, do jeito que eu queria, pretinho. Então assim, a dica que eu dou é: não fica tentando inventar moda com essas capas de carrinho, porque é muito difícil de tingir aquilo ali. Se você ganhou um carrinho de alguém usado, se você comprou um carrinho usado, que eu acho que é super bacana o custo-benefício. Gente, a gente quase não usa carrinho. Aqui, por exemplo, a gente mora um pouquinho mais afastado e tem carro, então tudo que a gente faz é com um carro, tá? Então, é difícil eu vou usar o carrinho, mas vai ser pra dentro de casa mesmo, pra tá levando pra cozinha, tá levando pra sala, enfim, pra o bebê tá meio que acompanhando a gente dentro de casa. Então, eu sei que eu vou usar muito pouco do meu menino mais velho, eu já sei que eu usei o dele muito pouco mesmo. E a gente quer que esteja, né, do gosto da gente, tudo perfeito. Então, você passa por toda essa loucura. Então, eu diria pra você, se comprou um carrinho, e é muito bacana comprar carrinho usado mesmo, porque usa pouco, o custo-benefício é ótimo, você vai usar pouco e gastou pouco, beleza, depois você vende também, passa pra frente, recuperou um pouquinho do dinheiro que gastou. Eu acho ótima essa ideia. Mas se você comprou, se você ganhou, tem algum carunchinho, ou não é da cor que você quer, dá pra fazer com tintas de tecido, sem diluir muito na água. Eu diluí dentro do potinho mesmo, eu botava umas gotinhas de água apenas para conseguir mexer e ficar melhor para pintar. Super funciona, é isso que dá certo, pelo menos de todas as coisas que eu tentei, foi isso que funcionou. Então, essa é a dica que eu queria deixar pra vocês hoje. A única coisa que eu acho que ficou, não ficou exatamente da forma como era antes, né? É que esse tecido, ele é sintético e ele já é um pouco mais grosso, né? Parece um plástico, uma lona, né? Quando você pinta com essa tinta acrylex, isso fica um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais duro. Não fica, ele já não é um tecido muito macio, né? Não é um algodão, não. Ele já é mais duro, que já parece uma lona, uma coisa assim. Quando você compra novinho, já é assim. Quando você passa essa tinta acrylex da forma como eu fiz, esse tecido fica um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais duro, certo? Então, ali onde o bebê vai deitar, principalmente, provavelmente eu vou colocar um coeiro, uma mantinha, alguma coisa para ficar mais confortável, para ele não ter contato da pelezinha tão sensível com aquele tecido que é um pouquinho mais duro. Mas acho que isso a gente já faz mesmo quando o carrinho é novo, né, gente? Então é isso, eu queria deixar essa dica pra vocês.
O que funcionou pra mim foi essa tinta, o que deixou o carrinho do jeito que eu queria. Lindinho, com o forro todo pretinho, sem nenhuma manchinha. Do jeito que eu queria, foi essa tinta. Então não inventem moda. E vamos lá, se você quer dar uma moral aí no carrinho que você ganhou ou comprou usado, tenta isso e depois me fala aqui nos comentários para ver se funcionou também, tá bom? Beijão, espero ter ajudado.